Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 10, diz assim: Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Podem sentar. Senhor, abre o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Faz a minha língua como a pena de um destro escritor, e que o Teu povo saia daqui edificado. Todos aqueles que ouvirem essa mensagem através da internet possam entender o que é ser um perseguido por causa do Teu Evangelho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amados, estamos chegando na reta final das bem-aventuranças. Não do Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai até o capítulo 7. Então a gente tem uma jornada longa. Quando chegarmos na bem-aventurança, vamos ter um hiato aí até continuarmos. Porém, é fundamental entendermos esse ensinamento. Por que nós precisamos entender esse ensinamento? Porque, irmãos, qual é o maior pregador da história? Jesus Cristo. Não é Moisés, não é Paulo, não é o Hernandes, né? Titio Hernandes, né? A minha mãe acha que é íntima dele, né? A chama de Titio Hernandes, né? Augusto de Nicodemos, ou qualquer outro. Não são nenhum deles. São homens de Deus. Só que todos eles bebem da mesma fonte, que é o Espírito Santo, que é a própria palavra de Deus. Todos eles recebem a palavra. Jesus não. Jesus ele não recebeu apenas a palavra. Ele é a própria palavra. Essa é que é a diferença de todos os pregadores para Jesus. Jesus ele é a própria palavra de Deus. Ele é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como já falamos, recapitulando, a gente sempre faz essa recapitulação para não se perder. Moisés ele sobe até o monte e recebe a palavra e ensina ao povo. Isso está lá em Êxodo 19 e Êxodo 20. Ele sobe, ouve e fala ao povo. Jesus não. Jesus ele não ouve de alguém. Ele mesmo, sendo Deus, desce, vai ao monte e fala com o povo. Mateus fez isso de propósito. Por quê? Porque ele escreve para os judeus. Mateus está falando assim: judeus, vocês têm a referência em Moisés. Moisés ouviu desse que nós estamos te referenciando agora. Moisés ouviu do próprio Deus, que é Jesus. Agora esse Deus se fez carne, está no monte, ensinando aqui para a gente agora. Ele está mostrando que a nova aliança ela é superior à antiga aliança, amém? O Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento. O sumo sacerdote de todos, que é Jesus, ele é eterno, ele não morre. O sumo sacerdócio no passado tinha que ficar trocando, por quê? Morria. O cordeiro tinha que matar sempre, de ano em ano, de tempo em tempo, de acordo com o sacrifício específico. Agora não precisa mais. Por que não precisa? Porque o sangue dele é eterno. Sabe por que é eterno? Porque ele venceu a morte. Quando ele derrama o sangue dele, 3 dias depois, ele ressuscita. Se ele não ressuscita, eu e você não teríamos nenhuma esperança, porque a morte também o venceu. E como Paulo fala em 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser vencido, qual era? A morte. O que aconteceu? Ele venceu. Então, ele tem essa autoridade para ensinar daquilo que ele estabelece do que é verdade, daquilo que ele estabelece como um padrão. Tem muita coisa na Bíblia que a gente pode questionar, mano. Tem muita coisa na Bíblia que a gente pode olhar e falar assim: olha, eu acho isso daí meio estranho. Olha, pastor, você falar isso, vai jogar isso na internet. É complicado, né? Falar que a gente pode questionar a Bíblia. Tem coisa que a gente não vai entender, meu amado. Tem coisa que a gente não vai compreender. Sabe por quê? Se a gente compreendesse toda a Bíblia, eu ia achar estranho. Como pode mentes tão finitas, mentes tão limitadas, irmão Everaldo, compreender 66 livros profundos que falam dos mistérios de Deus?
Como pode a gente conseguir compreender em essência como funciona a Trindade? Até hoje, ninguém deu uma explicação que responda à lógica humana. Somos monoteístas. Não servimos a muitos deuses, mas o nosso Deus é um só, que se revela em 3 pessoas. A lógica humana não vai definir isso bem. Mas a Bíblia vai mostrar que essa é uma verdade. Que essa é uma realidade. Por isso eu digo, nós não temos a verdade como uma propriedade. Sabe qual é a nossa diferença para o ateu? Sabe qual é a nossa diferença para o mundo secular, que não crê em Jesus, que não crê na Bíblia? Não é que a gente tem a verdade, que a gente possui a verdade. A gente se dobra diante da verdade. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Nada podemos, 13:8. Nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. É estabelecida e ponto final. E Jesus, ele vem trazendo esse ensinamento, mostrando que o ser humano precisa da felicidade. O ser humano, ele corre. Ele batalha, ele luta para tentar ser feliz. Quantas pessoas que têm dinheiro já falaram por aí que trocaria tudo isso por um pingo de felicidade? Jesus vem falando o que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é ser pobre de espírito. É reconhecer o que a gente é. A verdadeira felicidade é chorar pelos nossos pecados. Feliz é o que chora, pois é. Porque quando chora, é consolado e ganha força para dominar os próprios pecados, é o manso. Aí a gente vai ter fome e sede de justiça, a gente vai ter fome e sede de Deus. É como o título de um livro fala, nós vamos ser caçadores de Deus, nós vamos buscar a Deus, nós vamos ser insaciáveis. Como a corça suspira pela água, assim somos nós, suspiramos por Ti, buscamos a Ti. Quando a gente busca a Deus, a gente passa a ter a característica da misericórdia, porque nós fomos alcançados por essa misericórdia. Você entende, amado, como é formado o caráter do cristão? É formado através do conceito do que é a verdadeira felicidade. Aí teremos o coração limpo, andaremos em santidade e seremos pacificadores, levaremos essa paz, esse evangelho adiante, porque nós recebemos essa paz. O versículo que nós lemos, a bem-aventurança que lemos, fala sobre a perseguição. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Primeira coisa que a gente vai precisar esclarecer aqui. Já viu aquela pessoa que é uma mala sem alça, chata toda a vida, mas ela é crente. Aí ela está no trabalho dela, ela perturba todo mundo, trata mal todo mundo, é abusada, sabe, irmã? Falastrão, fala mal do chefe, fala mal do colega de trabalho, tem inimizade com todo mundo, mas ela chega na igreja e vai dar não é testemunho, né? É testemunho, né? A vida triste. Chega na igreja, bota a roupinha de crente, crente tem roupa de... Hoje eu estou vestido de crente, né? Bota a roupa de crente, vai para a igreja e fala assim, irmãos, orem por mim, porque eu estou sendo perseguido no meu trabalho. A pessoa não dá um testemunhozinho. A pessoa, ela não manifesta as características de um cristão. Muito pelo contrário, manifesta as características de uma pessoa repulsiva. De alguém que você não quer estar perto. Você conhece alguém assim? Se você não conhece, de repente você é essa pessoa. Vai ler bem como você está levando a tua vida. Aí, essa pessoa é indesejada. Ninguém quer estar próximo. Ninguém quer ter amizade. Mas ela chega e jura de pé junto que está sendo perseguida. Que ninguém quer estar com ela porque ela é cristã. Ser perseguido não é isso. Ser perseguido não é por um fanatismo religioso. O que é uma pessoa que é fanática religiosa?
Você é convidado para o aniversário de alguém da tua família. Você começa a criticar tudo que a pessoa está fazendo. Aí tem a imagem lá do santo, aí começa a criticar. É do demônio, é do diabo. Irmão, está incomodando? Você sabe o que você faz? Segredinho, para a gente ter paz e tranquilidade. Vai embora. Acabou. Acabou. Mas aí quer falar de tudo. Porque isso está errado, aquilo está errado. Aí a mulher está com a calça comprida. Aí dependendo da denominação é pecado, né? Aí chega e fala, está errado, e que não sei o quê. Aí acha que vai ser uma pessoa mal desejada e vai dizer que isso é perseguição. Simplesmente porque está sendo uma pessoa chata. Não entendeu e não sabe o que é perseguição. O fanático religioso ou o fanático denominacional. A minha igreja é a melhor. A minha igreja é a mais top. Ah, porque eu sou presbiteriano. Presbiteriano é assim, assado, é reformado, calvinista, aquela coisa linda e maravilhosa. Não, porque eu sou assembleiano, porque... Olha a luta aí. Eu sou assembleiano, porque eu tenho o poder de Deus, aquela coisa toda. Vocês não buscam a Deus, não, vocês são frios. Vocês são fracos. Não, eu sou batista, sou da tradição. Tenho anos e anos de história. E a gente vai defendendo a religião ou a denominação. Ou a pessoa tem um pavio curto, sai dando patada em todo mundo, sai sendo grosso com todo mundo. Grosso com todo mundo. Não tem paciência, é estúpido. Aí vai falar, porque a outra pessoa está se afastando, vai dizer que é perseguido. Não é, meu. Você só está sendo uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer estar perto. Ou então, agora virou moda, né? Agora virou moda. A gente trocou Jesus e botou o político na igreja, né? Aí as igrejas querem defender os políticos, né? Só que está tão acesa a polarização política que se tu depende de um lado, eu não estou falando que tu não pode saber, muito pelo contrário, saiba, pesquise, entenda, leia, busque, amém? Isso posto, você não está aqui na igreja por causa de político nenhum. Por causa de um presidente, um deputado, um senador, um governador. Você está na igreja por causa de Jesus, amém? Você está na igreja por causa do Espírito Santo de Deus, por causa da palavra de Deus. Só que aí a gente vai defender política. Quer defender? Vai defender na rede social. Aqui dentro não. Aqui dentro não. Mas quer defender? Vai na rede social, vai no seu trabalho, vai na sua casa, tudo certo. Está tudo tranquilo, vai lá. Só não me diga quando você for perseguido, independente do lado que você vai defender. Quando você for perseguido, não é por causa do evangelho, é por causa do teu posicionamento político. Você está dizendo que é certo ser perseguido por causa de posicionamento político? Não. Só que não é o nosso assunto aqui. Só que a gente está confundindo muito a política com a religião. A igreja está confundindo muito o que é ser o conservador no conceito do mundo e o que é ser cristão. Irmão, tem ateu que é conservador. Tem pessoas de outras religiões que são de direita. E a igreja, que a maioria é de direita, olha e fala assim, é crente. Faz parte da mesma fé. Não, estão entregando o púlpito para políticos só porque são conservadores e aliados de Jair Bolsonaro. Mas eles nem crentes não são. Olha a loucura que estão fazendo com o evangelho. Olha a loucura que estão fazendo com a igreja. Estão prostituindo a igreja. Estão prostituindo o santo dos santos, o altar. E aqui é lugar do evangelho. Posicionamento político não é perseguição religiosa. Defender uma causa, qualquer causa, por mais nobre que seja, que vai te trazer perseguição, não é evangelho. Pode defender a causa que for. A causa que for. Não é evangelho. Se for evangelho, é evangelho. Senão, não é. Isso tem que estar bem dividido, porque nas outras bem-aventuranças a gente falou sobre isso. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, por exemplo. É um monte de gente que deseja que as coisas certas
aconteçam. Não tem? Essas pessoas são bem-aventuradas? Não. Porque a justiça aqui não é justiça terrena. É a justiça que se fez carne. Paulo fala que Jesus foi feito nossa justiça. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de Jesus. Bem-aventurados que choram é aquela pessoa que é sentimental, emocional, que vive triste, que tudo chora, chora, chora. É essa pessoa? Não é. É quem chora pelos seus erros, quem chora de arrependimento. Bem-aventurado o pobre de espírito. Já cansei de falar. Se fosse por todos os pobres, todos nós aqui somos bem-aventurados, amém? Não é o pobre que é bem-aventurado. É o humilde de espírito, é o pobre de espírito, aquele que compreende as suas misérias. Então não é qualquer pessoa que é perseguida que ela é bem-aventurada. Hitler perseguiu homossexuais, eles são bem-aventurados? Não são. Então não é qualquer situação que te traz uma perseguição que está atrelada ao que o texto bíblico está dizendo, amém? Amém? Todos entenderam? Ser cristão, como consequência, é ser perseguido. Em algum momento isso vai acontecer. É como se fosse falar que nos Estados Unidos um negro vai sofrer racismo. Que lá, infelizmente, é muito mais comum do que aqui. É até bem mais descarado, não é? Por causa da justiça. O que é essa justiça? É o Evangelho. É o próprio Jesus Cristo. Nós somos servos de Cristo. Nós servimos a Deus. Nós somos escravos. O servo, na nossa cultura, ele ficou muito suavizado, né, irmã Alessandra? Ficou muito assim, somos servos do Senhor. Mas a gente não entende o que quer dizer. A tradução de servo vem de uma palavra grega que quer dizer escravo. Servo e escravos são sinônimos. Nós somos escravos de Cristo. Nós somos escravos da causa do Evangelho. O que isso quer dizer para mim e para você? A gente não tem mais uma vida livre, no sentido que a gente pode ser guiado pelos nossos desejos. Até porque a gente nunca foi livre. A gente sempre está escravo de alguém. Ou a gente serve a Deus ou às riquezas. Ou a gente serve a Deus ou ao pecado. Ou a gente serve a Deus ou ao diabo. A gente nasceu para ser escravo. A gente nasceu para servir. Eu tenho um pensamento que não é influenciado. Mentira. O pensamento hoje é influenciado pelas redes sociais, é influenciado pelos livros, é influenciado pela escola, é influenciado pela igreja. A gente sempre está sendo influenciado. Agora, o cristão de verdade, ele não é mais influenciado por todas essas coisas. Ele é direcionado. É acima de ser influenciado. Ele é direcionado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. A gente é livre das amarras desse mundo, mas com alegria servimos a Deus. Com alegria somos escravos de Jesus Cristo. Cristo, que é um só, amém? Somos escravos do Evangelho. João 15, 18 a 20 vai falar: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Servir a Cristo se traduz em ser perseguido. Servir a Cristo se traduz, isso não pode até não ser toda hora, vai depender muito do momento que a gente está vivendo, da cultura que a gente está vivendo. Quando o anticristo chegar, cremos que a igreja estará aqui, a igreja vai ser amplamente perseguida. No primeiro século, quando estava ali na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, e depois veio os pais da igreja, tinha uma perseguição muito grande. Só que depois Constantino, ele se fez de crente, o imperador, né? Ele se fez de crente e começou a juntar o que era a doutrina do Evangelho com a doutrina romana. Aí criou o catolicismo romano. Aí a perseguição, diminuiu.
Foi praticamente para zero. Mas por quê? Porque ele começou, ele entendeu, né? Acho que foi o diabo que inventou aquele ditado. Se não pode contra eles, junte-se a eles. Deve ter sido ele que inventou. Ele falou, olha, eu não posso ir contra efetivamente, então eu vou me misturar no meio deles para enganá-los por dentro. É uma implosão, não mais uma explosão. Eu vou por dentro e vou começar a enganá-los, a ludibriá-los. Vou começar a distorcer aquilo que eles entendem como verdade. E foi o que aconteceu. A perseguição, ela mudou. Só que depois ela voltou na época da reforma. Às vezes ela é maior, às vezes ela é menor. Só que o grande ponto é que viver como cristão, a gente não pode optar. Eu vou ser cristão, mas eu não vou ser perseguido. Não, são sinônimos. Se eu sou servo, eu sirvo a um Senhor. E esse Senhor, ele não só foi perseguido, ele foi crucificado, ele foi martirizado. Então, se acontecer comigo o mesmo, é o mínimo que eu posso esperar. É o mínimo. Isso vai ensinar o quê? A perseguição. O que é que ela ensina para mim e para você? Não existe um limite pelo qual nós podemos ser crentes. O nível de convicção na tua vida como cristão tem que ser o máximo. Imagina, amados, todos aqui, exceção nós três aqui, a irmã ali e as crianças, todos vocês têm filhos. O nível é, se um bandido ou um agente do governo do anticristo chegar até você, botar a arma na tua cabeça e falar, nega Jesus, na tua cabeça não, na cabeça do teu filho, nega Jesus, senão eu mato o teu filho. A tua escolha, é claro que eu sei que isso não é fácil, mas a tua escolha tem que ser, eu não nego Jesus. Porque o amor por Cristo é maior. Ah, isso não acontece. Dá uma entrada no site Portas Abertas, se eu não me engano, pesquisa um pouquinho que você vai ver. Isso acontece mais do que você imagina lá no Oriente Médio. Muito mais do que a gente imagina. A escolha por Cristo sempre tem que ser a primazia. Como é que essa geração vai resistir a uma perseguição se não consegue resistir a um pecado? Hein, Márcio? Como é que essa geração vai resistir a uma perseguição se não consegue resistir a um celular? E eu não estou falando da geração de quem tem a idade dessa geração, 18, 20 anos. Eu estou falando de todo mundo que vive, como a gente falou antes da mensagem, nós estamos dependentes da tecnologia. A gente não consegue resistir. Nas palavras de Jesus, ele vira para Pedro, Tiago e João, vocês não podem resistir o sono por 1 hora para velar comigo. 1 hora só, um momento só. Vocês não podem resistir. Vocês já caem de sono. Irmão, eles estavam num período e num contexto completamente diferente. Eles estavam sofrendo perseguição, luta. Jesus estava por morrer. Jesus chama a atenção deles, dá uma bronca neles e fala, vocês não conseguiram escolher a mim ao invés do sono. Agora, imagina em um contexto de vida ou de morte. Seja a tua vida, a vida de quem você ama, sua esposa, seu esposo, filha, filho, amigo, colega. Olha o nível, a régua do evangelho, ela é lá em cima. A gente não pode optar de uma forma ou de outra. Porque 2 Timóteo 3,12 fala assim, e também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Perseguição é uma promessa, mano. Não tem para onde correr. 1 Tessalonicenses 3, de 3 a 4, diz assim, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Filipenses 1, 29 e 30 fala assim, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente
crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Estar em Cristo. A gente recebe a promessa. E quando a gente fala de promessa, né? Promessa, aquela coisa. Não, é a promessa de ser perseguido. Foi predito pelos apóstolos, a gente vai ser perseguido. A gente foi chamado, Filipenses, não só para crer em Cristo, mas a gente foi chamado também para padecer, para sofrer. O grande ponto dessa mensagem é: nós estamos preparados para isso? Nós precisamos ter a humildade para reconhecer, amados irmãos. Nós precisamos reconhecer toda essa limitação que a gente anda. Todo esse cristianismo raso, fraco, falido, inexistente que a gente vem vivendo. Quando eu falo a gente, eu estou falando da nação como um todo. É um evangelho de muita festa, é um evangelho de muito pulo, é um evangelho de muita dança, é um evangelho de muito showman, mas é um evangelho que não tem arrependimento, é um evangelho que não tem humildade, é um evangelho que não tem um amor, mas um amor verdadeiro, o amor de olhar para o teu próximo e se compadecer por ele, manifestar Romanos 12:15, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É o evangelho do eu, é o evangelho do ego, é o evangelho das próprias vontades. Quando a oração do Pai Nosso fala: Senhor, seja feita a tua vontade, é a geração que diz: eu declaro e eu decreto. Não é a geração bíblica que olha para a palavra de Deus e para os teus decretos estão aqui, eu quero andar segundo eles. É uma geração que fala do amor próprio, é uma geração que vai olhar para si e vai falar: eu preciso me satisfazer. É uma geração que vai até o fim pelos seus objetivos. Não é a geração de Atos dos Apóstolos que olha para esse mundo e fala: eu vou até os confins da terra pregando esse evangelho. Nós precisamos ter um preparo, nós precisamos amadurecer, porque no tempo em que somos meninos, nós não vamos diferenciar de nada da pessoa que é do mundo. Nós não vamos ter acesso ao poder, ao conhecimento, à esperança, à fé verdadeira. Precisamos amadurecer, precisamos crescer espiritualmente, precisamos avançar, porque a voz vos foi concedida em relação a Cristo. Não somente crer, não é somente dizer: eu acredito, eu tenho fé, está certo, ele morreu lá na cruz, ele veio de uma virgem, eu acredito nisso. Não nos foi dado somente o crer nele, mas também foi dado o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Porque o viver para mim é Cristo, o morrer é ganho, é lucro, é mais do que eu mereço. Paulo dizia: podemos ser odiados, mas vamos ser odiados porque vivemos sob um padrão absoluto, que é uma contracultura, a cultura do mundo. Mateus 10:16, Jesus fala assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos serão por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança, convicção,
dedicação. É isso que o cristão precisa. Muitos ventos se levantam, e sempre o que a gente vai retirar de pauta é a igreja, é a leitura bíblica, é a oração. Muitas situações vêm, mas a gente nunca cogita, não vou trabalhar. A gente nunca cogita, não vou ao mercado comprar o sustento, não vou fazer comida. Alguns, por uma questão, que aí já vira um outro departamento, questão de depressão e ansiedade, não comem ou comem demais, mas não é esse ponto que eu estou falando. Estou falando de desânimo, que pode até vir, mas a gente não pode recuar diante dele. A gente precisa elevar o nosso padrão. O que quer dizer elevar o nosso padrão? Acordou hoje, domingo, sem vontade de ir para a igreja? Eu vou, porque lá é um bom lugar, porque o Espírito de Deus está ali. Eu tenho o Espírito de Deus, e ali eu vou encontrar a igreja, e nós vamos adorar juntos e vamos ouvir a palavra. Acordou, não tenho vontade de ler a Bíblia? Eu vou ler, porque eu não sou movido pela minha vontade. Irmão, se a gente não conseguir dominar o nosso próprio desejo diante de uma perseguição, nós vamos negar a Cristo. E a palavra de Deus vai dizer, se a gente nega diante dos homens, Ele vai nos negar diante do nosso Pai. Isso não pode acontecer. Aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino do céu. Deles é o reino. O Evangelho é um padrão cultural diferente do que esse mundo estabelece. Ele vai contra o princípio desse mundo. Eu não estou falando para tu se levantar hoje, ir lá na frente em Brasília e fazer um protesto, ou ir em frente às igrejas, ou sair por aí gritando alguma coisa revolucionária. Eu não estou falando para você fazer isso, eu estou falando para viver as bem-aventuranças, e você vai ver que em algum momento isso vai te ocasionar uma perseguição. Mas eu quero te encorajar, fica firme, porque a recompensa é o reino. Fica firme, porque a recompensa é o céu. Uma testemunha, um mártir, não é alguém que morre. Não é alguém que morre pela causa do Evangelho, é alguém que morreu para esse mundo. Se isso resulta perseguição, ódio, pavor, não tem problema. Vivemos pela verdade que recebemos e ganhamos novidade de vida. Esse é o Evangelho, essa é a justiça. Lucas 6:26, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Amado, toma cuidado. Se você está percebendo que na tua vida, no teu caminhar, no teu dia a dia, as pessoas estão concordando muito com você, estão achando que tudo o que tu está dizendo sempre é verdade, sempre é um fato, sempre é uma realidade, mas não são cristãos, das duas uma, ou estão em processo de conversão, e glória a Deus por isso, ou então o que tu está falando não é o Evangelho, é só alguma coisa para concordar, é só alguma coisa para fazer coro. Se tu está vivendo um padrão de vida onde não recebe críticas, eu não estou dizendo que você tem que viver um padrão para sempre receber crítica, que é o padrão da pessoa que sai falando, que sai acusando, que sai se levantando, que sai gritando. Não tem um pastor, a gente sabe muito bem, né? Que está preso. Mas por que está preso? É por causa do Evangelho? Não é. É porque fez um monte de barbaridade. Então a gente precisa analisar muito bem. Muito bem. Teve um agora que sofreu, como é que foi? Que adulterou, a mulher pegou aquilo ali, foi genial, né? Pegou, imprimiu os prints tudo da conversa e distribuiu na igreja. Até onde eu sei, tinha perdido o ministério. Aí foi perseguido por causa disso? Não. O que eu estou dizendo é para você avaliar a tua vida. Não é para sair incomodando todo mundo de graça, mas se a tua vida, o teu testemunho, o que você prega, o que você ensina, o que você posta, o que você crê não incomoda ninguém, avalia a tua vida. O próprio Cristo veio e incomodou a Judéia. Ele incomodou Jerusalém,
Ele incomodou todo Israel. Jesus incomodou todo o mundo e incomoda até hoje. Avalia como você tem levado a sua vida. Porque cabe o servo ser igual ao seu Senhor. O enviado ser igual àquele que o enviou. Amém, amado? Por causa da justiça, por causa do Evangelho. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus.